Olá pessoal, vamos então ao quarto vídeo sobre F-Tool, agora falando um pouquinho sobre vigas que têm medidas quebradas, que a gente não consegue fazer com tanta facilidade usando simplesmente o grid e o snap, que a gente precisa usar o teclado. Então como é que faz? A gente vai analisar esse exercício, a gente vai verificar que ele tem duas cotas de 1,5 e a cota total de 3,6, ou seja, ali as cotas A valem 1,5, a cota entre as forças pontuais vai valer 0,6, 3,6 menos 1,5 menos 1,5, 0,6. E aí a gente precisa desenhar isso. Então, como é que a gente faz? A gente habilita o teclado e começa inserindo as barras. Então, a primeira barra, o primeiro nó da barra vai ser no ponto 0, coordenada 0. Aqui a gente precisa entender um pouco de geometria, de plano cartesiano. Y é tudo 0, porque a nossa viga é linear na horizontal. O segundo nó vai ser 1,5. Tem que cuidar, o F-Tool separa a casa decimal com ponto, não com vírgula. Então, se digitar vírgula, não vai funcionar. Aplicamos. Vejam que ele já desenhou aqui. Depois disso, o primeiro ponto do segundo trecho da viga vai ser 1,5 e o segundo ponto vai ser 2,1, porque a cota do meio ali, a barra intermediária, tem 0,6. Então, dá 2,1. Aplicamos. Depois disso, o terceiro membro vai começar no nó 2,1 e aí vai ter mais 1,5, ou seja, 3,6. E aí aplicamos. Então está desenhada a nossa viga. Ah, mas ele está diferente do enunciado. Sim, o exercício do livro ali do Hibbeler passou fora de escala nitidamente, porque provavelmente ele fez o uso dessa figura para mais exercícios e foi variando as cotas. Não sei. Mas isso não importa. O que importa é a gente cuidar das medidas. Então, para colocar as cotas, a gente também pode utilizar o teclado, mas eu particularmente prefiro desabilitar ele e lançar as cotas de maneira manual. Quando vocês forem fazer, vocês vão ver que ele puxa no nó a cota. Então, ele dá uma leve puxada do cursor no nó, facilita a vida. Então, 1,5, 6 e 1,5, exatamente como está no enunciado. Depois disso, a gente vê que o apoio da esquerda é fixo em X e em Y, é o apoio de segundo gênero, aplicamos. O apoio da direita é um apoio fixo apenas em Y, tem uma bolinha ali para representar que ele está solto em X, então representamos dessa maneira. Aplicamos as cargas pontuais, são duas cargas pontuais iguais, de 4 kN, com o nome P. Então vamos deixar o mesmo nome do enunciado, P. E aí, menos 4. Ah, mas eu quero aqui colocar duas casas decimais, eu quero colocar menos 4,00. Então, vem opções, unidades, formato das forças, eu quero que tenham duas casas decimais e vou colocar já ao momento também duas casas decimais. Vejam que ele liberou aqui mais uma, e aí eu consigo aumentar minha precisão conforme desejado. Então, menos 4, aplico aqui a mesma força, então posso aplicar em todos os nós que tem. Para gerar o diagrama, você precisa definir todos os materiais de todos os membros. Então, vamos lá. Vamos criar, vamos colocar só um, já falei que não tem diferença. Vou colocar o aço aqui para não precisar preencher as propriedades. Aplico em todos. Propriedades geométricas, vou colocar também um. Agora vou usar um perfil já normativo. Vou usar o perfil da Gerdau, Aço Minas, formato I. Então, aplico, ele já vem com todas as propriedades. Aplico em todas, aqui tem várias possibilidades. E aí está funcionando. Agora eu vou gerar o diagrama, ele vai pedir para salvar. Então, teste 1. E aí ele vai gerar os diagramas. Novamente precisamos configurar o tamanho do texto para ele ficar maior e para aparecer as reações de apoio. Então, essas são as nossas reações, esses são os diagramas. Outra metodologia de lançar a estrutura. Lembrando vocês, sempre conseguimos lançar as estruturas ou utilizando o grid e o snap, ou utilizando o teclado, todas elas. Às vezes é mais fácil utilizar o grid e snap, como nos 3 vídeos anteriores, às vezes é mais fácil utilizando o teclado, como nessa estrutura aqui.